na prática, Bitcoin pode chegar a 500 mil dólares, e eu estou falando dentro desse ciclo, né? Porque quando a gente projeta 2030, 2035, escassez, demanda e também, claro, adoção em larga escala pode nos levar para patamares ainda maiores. A gente pode ver o market cap do Bitcoin superando de fato os 20 trilhões de dólares e a gente enxergar o BTC acima de 1 milhão por unidade, né? Mas existe diversas narrativas. Porém, além das narrativas, porque narrativa ela conta uma história. Toda história ela pode estar pressuposta em cima de um fato. Então, vamos ater aos fatos. Será que o Bitcoin pode chegar na prática aos 500 mil dólares dentro desse ciclo? Eu vou te trazer toda a minha projeção e a minha perspectiva a respeito disso. E é mais uma vez para isso que eu quero te convidar para a gente trocar ideias através dos comentários. E aí eu vou tentar responder todos os comentários de vocês aqui, para que a gente possa, enfim, inclusive debater mais vezes sobre esse assunto, não somente agora, mas no decorrer de todo este bull market. Rapidamente, e eu vou deixar aqui a nossa advertência de responsabilidade, dizer que o nosso maior objetivo aqui vai ser te passar informação, por isso, antes de tomar qualquer decisão, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Mais uma vez eu quero te dizer que a gente vai trazer alguns fatos do qual a gente vai analisar não somente o fato, mas os dados, né? Todo fato gerado, ele não se trata de uma verdade absoluta, mas ele se trata de uma informação. E a informação, a gente consegue quantificar ela em cima de dados. Então a gente vai trazer dados aqui porque é muito fácil. E eu não sei se necessariamente uma pessoa chutadora de números se consideraria ou se deveria considerar um analista. É melhor poder, nesse caso, sou analista de cripto ou sou comentarista de cripto? Porque se eu sou comentarista, eu posso fazer comentários de previsões, de chutes que eu vou dar aqui aleatórios. Por exemplo, XRP vai valer 80 dólares. Meu amigo, da onde é que você tirou a ideia de que quais são os dados, os fatos que poderiam levar XRP a 80 dólares? Por exemplo, nós veremos aí, sei lá, Shiba Inu valendo 1 centavo. Meu amigo, da onde é que você tirou esse número? Então, ao invés de chutar simplesmente de forma aleatória, para a gente poder fazer uma projeção de preço responsável, nós precisamos nos ater aos dados. E eu separei aqui, de fato, uma série de informações que nós vamos analisar juntos e debater as possibilidades. E aí eu vou te entregar as minhas reais expectativas dentro do cenário atual para o bull market no Bitcoin e também vou te entregar algumas outras projeções que a gente também precisa pensar sobre dentro desse contexto macroeconômico. Bom, mais uma vez, é essencial que você deixe o seu like aí, porque isso vai nos ajudar muito a levar esse conteúdo para mais pessoas. E mais importante ainda, se você puder compartilhar esse vídeo com uma outra pessoa, principalmente alguém que ou tem medo do mercado, ou que está conhecendo o mercado agora, ou que você gostaria que conhecesse o mercado, tá? Eu tenho certeza que não somente esse conteúdo, mas todo o conteúdo que a gente traz aqui no canal vai poder ajudar essa pessoa e com certeza você vai ter aí alguém para compartilhar as suas ideias e trocar realmente aí informações, enfim, para fortalecer o seu aprendizado dentro do mundo cripto. Simbora, então, entender nossas perspectivas do porquê o Bitcoin poderá chegar aí, então, a 500 mil dólares por unidade. Primeiramente, eu quero começar trazendo o seguinte, né? A pergunta que eu vou deixar aqui para vocês é: será possível Bitcoin ir acima, ou pelo menos ir em busca dos 500 mil dólares dentro deste ciclo? Se ou não, manda aí através dos comentários se você acredita ou se você não acredita, tá? Se o Bitcoin poderá, neste ciclo, eu não estou falando de 2030, 2035, se neste ciclo você acredita que é possível ou se pelo menos, enfim, você enxerga essa possibilidade como uma possibilidade real, uma possibilidade prática de se formar. Mais uma vez, de coração, espero que vocês estejam se aprontando realmente para este bull market, porque eu acredito que dentro deste bull market nós teremos uma oportunidade geracional, né? E, mais uma vez, tamo junto e é só o começo. Pessoal, bom, a primeira coisa que a gente precisa entender na prática é como se calcula o preço de um ativo dentro do mercado cripto. E nesse quesito, talvez a grande maioria não saiba como se calcula de fato o preço. E preço, nesse caso, é diferente valor e a gente vai explicar isso. Assim como qualquer produto no universo, né, no mundo, né, nós seguimos a lei da oferta e da demanda. E o que é que acontece? Quando nós temos uma oferta mais escassa e uma demanda mais alta, ou seja, quando a gente tem menos
produtos, menos ativos, menos bens para oferecer, mas a demanda por ele é muito mais alta, os preços tendem a disparar. Exemplo, numa crise sanitária, é natural que as luvas e as máscaras cresçam, o preço delas acabem aumentando por conta da demanda subiu muito maior ou ficou muito acima da oferta, né? Por isso, quando o mercado no mundo cripto ele se aquece, os preços sobem, porque como há uma escala relativamente pequena em comparação com outros mercados, o mercado cripto é um mercado bebê, né? A gente tem um topo ali de 3 trilhões de dólares, mas em comparação ao real estate ou, enfim, digamos que os outros mercados, o mercado cripto ainda é um mercado muito pequeno, tá? E aí o que é que acontece? Quem possui ativos dentro do mundo cripto acaba tendo a chance de barganhar dentro de um bull market, ou seja, é preciso entender como funciona a lei da oferta e demanda dentro do mercado para que você possa fazer os seus melhores movimentos. Bom, como a gente calcula então a oferta, preço e valor dentro desse mercado? No mundo cripto, especificamente para a gente chegar ao preço de um ativo, nós precisamos de 3 fatores, ou do preço e o valor de mercado, ou do fornecimento circulante e o valor de mercado, ou do fornecimento circulante e do preço, ou, claro, dos 3. Quando nós temos essas 3 informações, a gente consegue fazer o cálculo óbvio do preço e também do valor de mercado. Preço versus fornecimento circulante, aquilo que está dentro do mercado, não é o fornecimento futuro, tá? O preço versus o fornecimento circulante é igual ao valor de mercado. Por exemplo, quando eu pego ali eu tenho um projeto que tem um total de 20 milhões de fornecimento circulante, tá? Aqui PC cedilha é o preço, FC, fornecimento circulante, e o VM é o valor de mercado. Quando eu tenho um fornecimento circulante de 20 milhões e um preço de, por exemplo, 100 mil, eu tenho um preço de 100 mil e um fornecimento de circulante de 20 milhões, naturalmente eu tenho um valor de mercado de 2,1 trilhões de dólares. Se, por exemplo, o meu valor de mercado é de 5 trilhões e o fornecimento circulante é de 20 milhões, nós naturalmente temos um preço de 250 mil dólares. Então, para a gente achar um valor de mercado, a gente pode calcular o preço vezes o número de circulante. Para a gente achar o valor de um preço, a gente pode pegar o market cap, o valor de mercado, dividido pela oferta circulante. E assim a gente consegue calcular a questão do preço e também do valor de mercado. E aí a gente precisa entender que existe a diferença entre preço versus valor. E por que existe essa diferença? Ou como assim essa diferença? O preço ele é algo completamente objetivo. Se eu chegar para você e disser quanto é, vamos supor que você está querendo vender essa carteira, essa wallet. E eu chego para você e faço, quanto é que é essa carteira? Aí você vai me dizer, essa carteira aqui eu te vendo por R$500. Tá? Esse é o preço ele é objetivo. Agora, o valor é subjetivo. Por exemplo, eu vou te dizer assim, eu tenho essa carteira aqui e eu vou te dar não somente o dispositivo, mas eu vou te dar aqui, por exemplo, as minhas chaves privadas e tudo que eu tenho armazenado aqui. Quanto é que você pagaria por essa carteira? Nesse caso, não estou dando o preço, mas estou entregando o valor. E o valor ele é subjetivo. O valor, ele basicamente vai atrelar ao preço significado. Então, os R$500 de antes já não serão mais provavelmente esses R$500, porque ele naturalmente tem um valor agregado que traz uma percepção do preço ser muito maior. Porque imagina, se aqui tivesse 20 etéreos, né, valeria pagar, óbvio, mais de R$500, lógico. Mas eu não disse o que tem aqui na carteira. Mas sobre a ótica de ter algo dentro dessa carteira, o valor dela muda. Então, preço é algo objetivo. O valor é algo que vai ser subjetivo, tá? Preço é objetivo, o valor é subjetivo. O preço basicamente é o que pagamos. O valor é aquilo que a gente acredita. Por exemplo, se você não acredita que o Bitcoin vale a pena nesse momento, você não vai comprar Bitcoin. Porque para você não tem valor comprar Bitcoin agora. Tá? Talvez você tenha, até entenda o valor, só não tenha o dinheiro, mas aí são outros 500, tá? Então, quando você realiza um determinado produto, é porque, na sua opinião, aquele valor para você está bom, o valor daquilo, porque imagine que
Ah, não, eu tô posicionado em um ativo que ele subiu 1000%. Sei lá, o ativo era $1, virou $10 agora, tá? Mas o ativo, vamos supor que para você o valor que ele chegou é um valor de saída. Você vai sair da posição, saiu. E o ativo ele subiu, sei lá, de $1 ele foi bater $1000. Ele subiu ali 1000 vezes o valor dele. Talvez você fique triste, mas quem atribuiu o valor da saída foi você. Então, preço basicamente é quando a gente compra valor, é quando a gente vende. O que faz então, e aqui é onde a gente começa a fazer um mergulho mais profundo sobre essa análise, é o que faz então o valor do BTC aumentar o seu preço e subir? O que é que faz o valor do Bitcoin subir o preço, né? Porque o preço do Bitcoin sobe, mas por que o preço do Bitcoin está subindo? Aí existe uma lista de 5 tópicos que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, a lei da oferta do mercado. Perdão, a grande lei do mercado, que é a lei da oferta versus demanda. Né? Nós temos uma demanda cada vez maior por Bitcoin com uma oferta cada vez menor. Nós temos escassez do Bitcoin que entra no contexto da oferta e da demanda. Só que aí nesse caso a gente precisa lembrar dos eventos de halving, que diminui a recompensa do Bitcoin a cada 4 anos. E guarda essa informação. A cada 4 anos de agora, dia 20 de abril, nós teremos halving do Bitcoin. A cada 4 anos nós temos um halving. A produção de Bitcoin vai cair pela metade. Nós vamos sair aí de 6,25 para 3,15, perdão, 3,12,5 Bitcoins sendo emitidos para cada bloco minerado. Então, essa quebra na recompensa naturalmente causa escassez. E se um produto é escasso com a demanda mais alta, o valor dele tende a subir, o que consequentemente traz impacto sobre o preço. Terceiro ponto, a adoção do Bitcoin, tanto no aspecto de investidores, ou seja, de pessoas que vão aplicar, e aí nesse caso, mercado institucional, bancos, que vão poder a partir de 2025 se expor em Bitcoin através de reserva patrimonial, ou seja, os bancos vão poder dizer que a parte da reserva deles está favorecida em Bitcoin. Diversas empresas, lembro aí da MicroStrategy, estão dizendo que o caixa delas, né, a MicroStrategy está se tornando aí um dos maiores detentores de Bitcoins no mercado. O Michael Saylor está fazendo compras e mais compras independente do preço do Bitcoin. E aí os caras estão acumulando valores absurdos. E o caixa, ou seja, a reserva patrimonial da empresa está em Bitcoin. Então, nesse quesito, tanto na questão da adoção por parte dos investidores, criando caixa, ou necessariamente especulando, óbvio, valorização, mas principalmente criando caixa através do Bitcoin, e usuários, pessoas que estão utilizando o Bitcoin no dia a dia, via Light Network ou via qualquer rede, como não somente uma plataforma de pagamentos, mas uma plataforma que é descentralizada da moeda fiduciária. Por quê? O declínio, nosso quarto ponto, o declínio da moeda fiduciária acaba literalmente com o patrimônio das famílias, independente de qual seja a shitcoin estatal, tá? Pode ser o dólar, real, o euro, tá? Independente de qual seja a shitcoin estatal, a moeda fiduciária ela vai continuar perdendo valor por causa da falta de lastro e da irresponsabilidade econômica dos governos, que continuam a imprimir mais dinheiro. E aí, as políticas monetárias estatais, ou seja, a forma como os bancos centrais interagem, fazem com que, naturalmente, crie-se mais valor em cima do Bitcoin. Lembrando que o valor é aquilo que vai impactar no preço. E quanto maior a percepção de valor sobre um determinado bem do mundo, né, real ou de um ativo, independente de qual seja, maior será o preço. Exemplo, por que uma empresa ela vale mais do que a outra? É só simplesmente por conta da percepção do valor do mercado em cima, óbvio, do resultado que aquela empresa gera. Porque, por exemplo, vamos lá, uma Ferrari, ela vale mais do que, vou pegar aqui um carro, sei lá, um Nissan Versa. Porque ela vale muito mais do que um Nissan Versa. Talvez o jogo de rodas de uma Ferrari consiga comprar hoje um Nissan Versa. Não sei, tô chutando aqui. Então, nesse quesito, por quê? Só simplesmente por conta de uma coisa, percepção de valor. Os dois são carros, e é lógico que um é um super carro, né, um é um carro esportivo, mas em resumo é a percepção de valor sobre cada uma das marcas, a construção, o projeto de cada um. A percepção do valor do Bitcoin. Nós não entramos em uma grande curva, nós estamos no começo da curva de adoção do Bitcoin. E muito provavelmente essa escala de adoção do Bitcoin se desencadeie, provavelmente, de 2027, 2026 para frente. Então nós temos ainda uma gigante
adoção na percepção de um real valor sobre o Bitcoin por parte do mundo. E é muito provável que quando essa percepção de valor do Bitcoin pelo mundo acontecer, a gente já não consiga adquirir Bitcoin da forma como a gente consegue adquirir hoje. Porque eu tenho a teoria de que muito provavelmente em breve nós não conseguiremos mais comprar Bitcoin nas corretoras como a gente compra. Porque ou a gente vai comprar um Bitcoin pareado, né, tipo numa stablecoin de BTC, exemplo, eu, Felipe, sou uma empresa e aqui eu tenho sobre o meu patrimônio, por exemplo, 1 milhão de Bitcoins guardados comigo. Eu tenho 1 milhão de Bitcoins aqui numa carteira e aí eu crio uma stablecoin reflexo de preço da stablecoin que eu tenho. Os embrulhados de BTC, por exemplo, nas outras redes, WBTC, SOBTC, os BTCs que estão embrulhados nas outras redes, nada mais é do que isso. Uma pool ficou com Bitcoin de verdade e embrulhou um sintético de Bitcoin numa outra coisa. As empresas vão fazer isso. Então, naturalmente, nós não conseguiremos mais, em breve, nos expor no Bitcoin, de fato, o Bitcoin de verdade da blockchain BTC. Perdão, do blockchain Bitcoin. E aí, o que é que acontece? Temos os eventos do halving, que vão diminuir, de fato, gradativamente a cada 4 anos a recompensa do BTC. Estamos indo para o nosso 1, 2, 3, 4, nosso quinto halving, 2024 e 2028, onde nós teremos aí um total de 1 milhão e 50 mil blocos minerados e a recompensa do Bitcoin cai para 3,12 Bitcoins e meio por bloco minerado. Depois disso, nós chegaremos até 2000, vejam só, nós saímos de 2008 a 2012 do 0 para 10 milhões e meio de bitcoins minerados. Depois foi para 15 milhões e 750 mil, 18 milhões e 375 mil. Nós encerraremos esse halving com 16 milhões e 687 mil tokens em circulação, criptos de Bitcoin em circulação. E depois nós veremos ali em 2024 a 2028, no halving de 2028, nós chegaremos a um total de 20 milhões e 340 mil Bitcoins minerados. Percebam que o número vai ficando cada vez mais escasso. E a partir de 2032, cada bloco minerado vai apenas emitir 0,78 Bitcoins. O Bitcoin vai ficar cada vez mais escasso. Só que, apesar do Bitcoin ficar cada vez mais escasso, a demanda pelo Bitcoin deve aumentar. A demanda institucional, a demanda das pessoas pelo Bitcoin, a demanda social pelo Bitcoin, ela deve aumentar. E com o aumento na demanda do Bitcoin, muito provavelmente nós veremos um impacto sobre o preço absurdo. E é por isso que a gente, inclusive, está trazendo esse contexto aqui para vocês. Bom, nesse aspecto, entendemos que temos uma narrativa muito forte, que é a narrativa dos ETFs. Quando o ETF do ouro foi listado, lá em 2003, março de 2003, nós vimos a onça do ouro saindo ali de $277, para alcançar inclusive o seu topo histórico nesta semana, chegando a uma máxima de aproximadamente $2.146. Né? A gente viu uma evolução pós-ETF gigantesca, mas aqui a gente está falando de ouro, e aí temos uma série de coisas, porque o ouro ele não é ilimitado como o Bitcoin. O ouro, né, se a gente achar uma mina aqui, o supply do ouro ele aumenta, tá? Diferente, óbvio, do Bitcoin. Vamos aqui agora então para um outro, aliás, e ainda dentro do contexto do ouro, tá? O ouro não é portável, né, como o Bitcoin é. Você não tem a mesma portabilidade do ouro. O ouro está em cima de uma série de requisitos que acabam complicando muito mais. Por exemplo, tenta fugir da Venezuela com ouro lá, né, para ver se tu consegue. Bom, demanda institucional, né? O ETF de Bitcoin vai gerar então uma demanda institucional pelo ativo de forma gigante, sem precedentes, né? Vai ser algo realmente gigantesco, atrelado à queda na disponibilidade da oferta. Por quê? Porque os halvings vão impactar o Bitcoin para baixo. Tendemos a ver um impacto sobre o valor do Bitcoin absurdo por conta disso. Bom, considerando a queda na recompensa após o halving que acontece em 20 de abril de 2024 e a pressão da liquidez, o cenário para o preço do valor do BTC podem alcançar aí proporções sem precedentes. E por isso é essencial aí, né, que nós entendamos que esse bull market pode ser o maior bull market da história. Tanto para as altcoins quanto para o próprio Bitcoin. Não em questão somente do percentual, tá? Porque dificilmente o Bitcoin fará percentuais de 10.000%, tá? Ou seja,
A gente vê aqui o Bitcoin saindo de, sei lá, 40 mil dólares para 4 milhões de dólares. Nessa proporção, dificilmente a gente verá. Mas em termos de valor, né, em termos de representação e em termos de significância para os mercados TradFi, ou seja, para as finanças tradicionais, muito provavelmente esse seja o bull market mais revolucionário da história que nós tivemos até, óbvio, este exato momento. Nesse contexto, temos aí, então, esta grande demanda. E aí, o que é que acontece? Agora, em janeiro, muito provavelmente, teremos uma resposta da SEC. Não sabemos se é uma resposta negativa ou positiva. Mas temos aí a Grayscale Bitcoin Trust, né, que são os maiores detentores de Bitcoin do mundo. Os caras têm lá, sobre patrimônio de gestão, mais de 650 mil Bitcoins. ARK Invest, tá, que também está fazendo um pedido do ETF. Temos, aliás, a ARK e a 21 Share, né, que é um pedido junto. A BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco e a Galaxy junto, Fidelity, Valkyrie, GlobalX, Hashdex e a Franklin. Quando a gente pega todas essas companhias, todas essas gestoras de fundos e soma o patrimônio deles, existe aqui um total, tá? Um total patrimonial de aproximadamente 20, talvez ali entre 19 a 22, 23 trilhões de dólares, tá? Somente sobre gestão, tá? Não estamos nem falando de percepção de valor. Vamos supor, e aqui é somente uma suposição, que pelo menos 1% desses fundos sejam convertidos para Bitcoin. A pressão que nós veremos com demanda caindo, com a oferta do Bitcoin caindo e naturalmente o início de um bull market, né, na verdade a corrida de um bull market é absurda. Então, nesse contexto, isso aqui deve ser um cenário que vai gerar, assim como a gente viu no quesito ouro, tá? Uma pressão gigantesca. Só que aqui o ouro levou muitos anos, né? E um crescimento mês a mês pontual. Tanto é que daqui dessa região até esse topo o ouro só subiu 5 vezes, tá? Foram ali um aumento de 500%. Para o Bitcoin será muito. Por quê? O ouro, mais uma vez, tem a questão aí digamos que do supply do ouro especificamente. Então aqui nós veremos uma entrada de dinheiro muito forte dentro dos mercados. E aí, coisas que vão favorecer a narrativa em si. Primeiro, percentual da oferta inativa por mais de um ano está chegando às suas máximas. Mais de 70% dos bitcoins dentro do mercado não estão sendo movidos há mais de um ano. E aqui é lógico, tem os bitcoins que estão no limbo, né, que se perderam, que a gente vai falar sobre eles, que também é muito importante. Mas mais de 70% do supply do Bitcoin não se move há mais de um ano. Majoritariamente, o dinheiro está na mão dos detentores de longo prazo. O Bitcoin está na mão dos detentores de longo prazo. Ah, mas o institucional não vai comprar caro. A gente está vendo o CEO da BlackRock, não. O CEO da empresa da MicroStrategy, o Michael Saylor, fazendo compras nesse exato momento de Bitcoin. O cara continua acumulando bitcoins. Nós vimos a BlackRock sinalizando que, inclusive, lá na região dos 35 mil, estaria fazendo compras de Bitcoin. Aí as pessoas ficam dizendo, não, que eles vão derrubar. Não vai ter. Tira essa ideia de, vai ter derrubada de preço. Não descarta um cenário de um cisne negro, uma crise, uma recessão monetária por conta dos Estados Unidos e da sua crise econômica. Não descarto isso. Agora, e é claro que se isso acontecer, a gente tem duas narrativas aqui que podem dar certo. A primeira é uma gigantesca quebra do mercado e naturalmente seria a coisa mais correta de acontecer. Ou a gente pode ver as altcoins derretendo e o Bitcoin subindo sozinho de forma absurda. E por que isso aconteceria? Por preservação patrimonial dentro do próprio Bitcoin. Assim como aconteceu quando os mercados começaram a quebrar, os bancos quebraram lá em março. Quando os bancos deram indicação de uma possível quebra, o Bitcoin começou a ter a acumulação patrimonial maior. Em vez de a gente enxergar o despejo do Bitcoin nas corretoras, o que a gente viu foi uma grande acumulação de BTC se formando no período. Então, nós estamos batendo nossa máxima histórica de Bitcoins que não se movem há mais de um ano neste exato momento. Seguindo, o Bitcoin cotado, tá? Essa escadinha, percebam aqui, ó, essa aqui é uma escadinha de acumulação de Bitcoins.
essa entidade aqui, né, ou seja, uma empresa, enfim, eu não acredito que tenha sido uma pessoa, não dá para saber naturalmente quem foi. O que a gente tem é o hash da carteira, né, o endereço da carteira. E aí, essa entidade acumulou um total de 5 mil bitcoins em uma compra de 208 milhões de dólares. Quando? Olha ali embaixo a data, ó, de 22 de outubro a exatamente 19 de novembro. Olha o que aconteceu com a ação do preço depois disso. Uma entidade comprando 208 bilhões de dólares, 208 milhões de dólares em Bitcoin. Apenas 208 milhões de Bitcoins, 208 milhões de dólares entrando no mercado. É lógico que não foi a única compra, diversas pessoas também, diversas outras entidades e diversas pessoas, varejo institucional, estavam acumulando, mas somente nessa escadinha aqui de acumulação foram gastos aqui um total de 208 milhões de dólares, onde a ação do preço do Bitcoin se movimentou nessa faixa de ali aproximadamente 27, 28 mil dólares a justamente 19 de novembro, algo ali próximo dos 37, 35, 33 mil dólares. Então, nesse contexto, estamos dentro de um cenário extremamente bullish para o mercado e as grandes entidades continuam acumulando. Ao contrário do que muita gente fica dizendo ali, não, mas vai ter despejo. Eu quero enxergar onde é que vai ter despejo se os grandes investidores estão se posicionando agora. Vida que segue. Bom, nesse quesito, um outro ponto. Bitcoin held by funds, ou seja, aqui é basicamente os fundos que são acumulados pelas gestoras de fundos de Bitcoin. Basicamente, as gestoras de fundos, sejam de ETFs ou não necessariamente de ETFs, mas gestores de fundos que estão se expondo em Bitcoin estão batendo as suas máximas de acumulação. 878 mil Bitcoins sendo acumulados. A ação do preço nos 40 mil dólares. A ação do preço chegando aos 40 mil dólares e nós estamos vendo a maior acumulação da história das gestoras de fundo. Aí eu faço a pergunta assim, seja analítico e sincero, você realmente acredita que o Bitcoin vai fazer agora que quem está acumulando nessa faixa agora vai fazer despejo do Bitcoin? Não. E olha só, tá? Dentro desse contexto aqui, nós temos ali uma pivotagem do preço do Bitcoin, da acumulação das gestoras a partir de outubro. A partir de outubro é que a pivotagem acontece e bate a sua máxima histórica em termos de acumulação das gestoras. O institucional está se posicionando ainda. O institucional não está posicionado, está apenas se posicionando. E aí o que é que acontece? Aí o percentual das entidades que estão em lucro neste exato momento. Ou seja, o percentual aí dos grandes participantes, dos grandes detentores que estão lucrados no momento atual do mercado. Cerca aí de 83% das carteiras estão aí acima da região de lucro no parâmetro atual do preço do Bitcoin. Na verdade, esse número já aqui é um pouco maior, já quase eu acho que ali perto dos 84%. E não estamos vendo ainda despejo no mercado, tá? Voltando. Bitcoin, acumulação aí, trend score aí do Bitcoin, ou seja, isso aqui a gente enxerga onde estão as melhores zonas de acumulação do Bitcoin. Quem escutou a gente para se posicionar abaixo dos 25 mil dólares, parabéns. Quem não escutou, percebam o seguinte, tá? A grande maioria está se posicionando, ó, quanto mais azulzinho aqui, ó, quanto mais escuro, maior é a região de acumulação. Nós estamos vendo uma acumulação absurda. Isso aqui eu não estou falando de a pessoa que comprou 10 dólares em Bitcoin não, tá? A gente está vendo uma acumulação absurda acima dos 35 mil dólares. Acima dos 35 mil dólares, nós estamos vendo uma acumulação institucional absurda. Vida que segue. Só que aqui a gente tem dois parâmetros. Por exemplo, lá em 2021, a Bloomberg fez uma análise dizendo que o Bitcoin iria para 400 mil dólares. Perdão. Em abril de 2021. Em abril de 2021, a Bloomberg fez aí a análise dizendo que o Bitcoin iria para 400 mil dólares naquele ano. Recentemente, né, há 3 dias atrás, eles lançaram também, Bloomberg prevê que novo superciclo criptográfico levará Bitcoin para 500 mil dólares. Aí eu acho que só por isso eles quebrariam aqui a nossa análise, né? Tipo, vão errar de novo. Bom, o fato é que nós estamos em um cenário muito bullish e apesar aí realmente dessa questão de se eles estão certos ou estão errados, nós temos uma perspectiva.
E é o seguinte, considerando o supply atual do Bitcoin, 19.563.000 Bitcoins dentro do mercado, desses, temos aí mais de 3 milhões de Bitcoins perdidos, ou seja, é muito provável que tenhamos ali cerca de 16 milhões e meio de Bitcoins dentro do circulante que estão realmente dentro do mercado. A grande maioria está perdida, ou grande maioria não, uma parte aí do Bitcoin está perdido, cerca de 16% do supply total do Bitcoin, ou o cara era detentor da carteira e morreu, ou o cara perdeu a carteira, ou enfim, ficou no limbo de alguma forma. Considerando abril de 2026, por que abril de 2026? Bom, normalmente seria ali o início, talvez, de um bear market baseado em repetição de ciclo, tá? Então, nós teremos ali 20 milhões em abril de 2026, chegaremos a um circulante de aproximadamente 20 milhões, 20 milhões e sei lá, e mil bitcoins, alguma coisa assim, mas 20 milhões de bitcoins já estarão no circulante. Minha projeção, eu baseio aí que, e aí, mais uma vez, quem está acompanhando a gente aqui já me viu falando, mercado cripto deve oscilar entre aproximadamente 7 a 10 trilhões de dólares em torno de total de valor de mercado no bull market. Essa é a minha projeção. E quando a gente avalia isso, nós precisamos trazer essa projeção para a dominância do Bitcoin. Bitcoin quase que sempre mantém uma dominância próxima dos 50%. Nesse aspecto, por que eu acredito que o Bitcoin deve oscilar entre 100 a 200 mil dólares no próximo ciclo? E é o que eu venho entregando isso em quase todas as nossas análises aqui no canal. É o seguinte. Primeiro, porque se chegarmos a 7 trilhões de dólares, nós teríamos ali, na minha primeira projeção, algo entre 3,5 a 3,75 trilhões de dólares em termos de valor do mercado do Bitcoin. Nesse aspecto, tá? A gente vai para a calculadora aqui, óbvio. Eu já tinha feito aqui os cálculos anteriormente, mas se a gente tem um market cap de 3 trilhões 750 bilhões de dólares, tá? 3 trilhões 750 bi de dólar, dividindo aí, então, por um total de 20 milhões de tokens, 20 milhões de bitcoins, de criptomoedas em circulação, chegaríamos ali a um valor de 187 mil. Eu acredito na faixa de 150 a 200 mil em um cenário mais realista, em um cenário mais pé no chão. Minha faixa de oscilação do preço do Bitcoin seria 150 a 200 mil dólares. Numa segunda projeção, é o mercado cripto alcançando o valor de mercado de aproximadamente 10 trilhões de dólares. 50% da dominância do Bitcoin. O Bitcoin deve ficar com market cap entre 5 a 6 trilhões de dólares. Então, vamos prever aqui 5 trilhões de dólares para o Bitcoin, divididos aí, nesse caso, sobre 20 milhões. Naturalmente, teremos ali um resultado de 250 mil dólares por unidade de BTC. E aí, por fim, duas projeções que seriam hiperrealistas, baseado no cenário de liquidez, injeção de liquidez dentro do mercado, injeção de demanda absurda, uma grande escala institucional se posicionando em Bitcoin e fazendo com que tenhamos uma pressão pela demanda gigantesca. E nós temos aí o halving que vai cortar o Bitcoin pela metade. Nós poderemos chegar a market caps que podem oscilar, na minha opinião, entre 15 a 20 trilhões de dólares, né? E aí, nesse parâmetro, também projetando algo em torno de 50% da dominância do Bitcoin, naturalmente 7 trilhões de dólares e meio em termos de valor de mercado do BTC, chegaríamos aí a um total de 375 mil dólares por unidade de Bitcoin. E no quarto e último, para mim, talvez aí realmente superar a marca dos 20 trilhões nesse ciclo de mercado já é algo absurdo. Alcançar os próprios 20 trilhões para mim já é algo extraordinário, tá? Para mim, eu não consigo mensurar ainda sequer a gente chegando a essa faixa, mas vamos pressupor que isso se efetive, vale aí então os 10 trilhões de dólares em market cap do BTC. Para isso, consideramos aí, então, os 20 milhões também de tokens em circulação e teríamos um Bitcoin chegando a 500 mil dólares por unidade. Continuo, né, sem essas projeções hiperrealistas, continuo aqui, de fato, preso a uma faixa que, primeiramente, pode oscilar ali entre, quem sabe, ali 100, 150, 180, 200, talvez 250 mil, num cenário até extraordinário, 300 mil dólares por unidade de Bitcoin. Seria já algo absurdo de se ver. Vale lembrar também que, para o parâmetro que a gente está vivendo, nós poderemos vivenciar uma recessão no meio desse caminho. E essa recessão pode dar mais uma única e talvez última oportunidade
de melhor acumulação dentro do mercado. Mas infelizmente, cisne negro a gente não prevê. A gente basicamente lida com ele quando aparece. E para isso você precisa ter uma boa estratégia para que você não se, óbvio, exponha sem saber, óbvio, o que você está fazendo. Nesse quesito aí, então, fica as nossas considerações, que primeiramente o Bitcoin ele é inevitável. E claro, né, por causa disso, eu espero que você tenha uma estratégia interessante. Eu vou perguntar aí qual é a sua opinião através dos comentários, vou tentar responder aí todos vocês, mas se você quiser, enfim, conhecer melhor a gente, né, @Felipe Rocha TV em qualquer rede social, e nós também temos aí o nosso SensoScript, nosso projeto onde você vai saber como a gente está se posicionando, quais são as estratégias que a gente está criando dentro do mercado, tanto para o mercado futuros quanto para o mercado à vista, como a gente está se posicionando para longo prazo. E se você quiser, então, saber como, de fato, a gente vai traçar nossas estratégias dentro do cenário atual, fica aí, então, o convite para todos vocês. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, vê se já deixou o like, já está inscrito no nosso canal. Vou também te fazer o convite para participar do nosso canal do Telegram, completamente gratuito, através do segundo link que está fixado aqui na nossa descrição. No mais, deixa aqui através dos comentários tua opinião, se você gostou desse vídeo, ou inclusive se você quer alguma análise diferente. Tamo junto, é só o começo, que Deus multiplique demais sobre a tua vida, abençoe teus investimentos, e até o nosso próximo vídeo.